Ricardo, e aí, tranquilo? Como é que tá aí? Tá com sono? Tá sem sono? Não, tô tranquilo, meu, tô tranquilo aqui, nos Cara, estúdios novos, aqui meio que em cima da hora aqui, tô no estúdio meio que inaugurando aqui o estúdio novo, cheio de... Acho que vai dar tudo certo, acho que vai dar tudo maravilha. certo. A gente vai seguir aqui noite adentro ainda. Ricardo, feliz pela sua participação, pelo seu sim, cara. Gratidão mais uma vez. A galera tá ansiosa aí pela sua participação, para você trazer seu conteúdo riquíssimo, né? Falar um pouco de você, quem é você, como que a gente te encontra nas redes sociais. Meu, a live é sua, a noite é sua. Vamos estar aqui. Você tem conteúdo de tela para transmitir? Você vai fazer um bate-papo? Tem Me sim, fala. eu É mesmo? Pô, eu tenho então, conteúdo de sala sim. cara, fica à vontade aí, se apresente aí, vambora, noite adentro aí. Bem, Valeu, galera, Ricardo. quem quiser me encontrar, ó, já tá aqui, ó, não sei se aparece aí, tá, Ricardo Brasil Lopes, cuidado que tá cheio de fake aí, tá? Chique, Aqui, apareceu aí. Aqui é o meu dia a dia, tá? Meu dia a dia tá aqui nesse Instagram aqui, Ricardo Brasil Lopes, tudo junto com dois L's. Tem o canal, né? Procura aí Ganhando a Vida Doidado, que é o Gavo. A gente publica vídeo lá toda terça e quinta. Enfim, é bacana. Mas, enfim, ela conta a minha história, não sei o que e tal. Para quem não me conhece, eu tenho aí 18 anos de mercado já. Performei aí mais de 30.000% em 18 anos, tá? E meu negócio é trade no curto prazo e uma análise que o pessoal fala muito pouco, né? A chamada análise estatística, entre aspas, mas é isso que eu faço. Tipo, eu vivo na bolsa, eu não uso nem gráfico e não uso nem fundamento. Essa que é a grande verdade. Eu não tô falando que o que é melhor, mas para mim funcionou muito. É uma técnica que você não precisa ficar nem na frente do computador. E não precisa nem criar robô. Dá para fazer robô. Mas você pode ali. O Miguel já viu várias vezes ali, tipo, quantas vezes eu, tipo, pô, já coloquei a ordem aqui, depois só olhava no fechamento, vendia e o trade estava pronto, né? Eu acho que isso é muito bom, porque você tira um emocional. Assim, primeiro, precisa da liberdade de fato. Porque você ficar na frente ali de um gráfico, não sei o que lá e tal, tipo assim, pode ser bom durante 1, 2, 3, 4 anos, mas você não vai ficar a vida inteira na frente de um computador, né? Aquele negócio, você trader e vou viajar o mundo, mas se você tiver que ficar na frente do computador, você vai visitar vários quartos de hotel, mas não vai visitar o mundo de fato. Eu realmente comecei a visitar o mundo uma época, né? Foi por isso que eu parei em São Paulo. E eu comecei, já tinha alguns algoritmos funcionando, e eu viajei o mundo inteiro para conhecer restaurante. E aí conheci bastante restaurante legal. E eu acho que uma coisa que foi muito legal é isso. É realmente você ter uma coisa que você tem início, meio e fim, e que você não precisa olhar muito. Então, se você não olha muito, você tem o início, você não tem que pensar, você não tem que mudar o plano no meio do caminho. E se você não muda o plano no meio do caminho, ou você contrata um estagiário para fazer isso, teu sobrinho, tá? Ou você faz um robô, dá no mesmo. Tá? Então, assim, tem início, meio e fim. Você não tem que pensar muito, tem que pensar antes. Antes disso, você tem que, como que é mesmo? Antes de tudo, você tem sim que achar padrões. Aí você tem uma técnica, muita gente pergunta que livro ler e tudo mais. Gente, infelizmente, não tem muita literatura de. Não deixa de ser uma análise quant, tá? Mas não vejo muita literatura disso. Eu aprendi meio que na marra, tá? E aí eu queria mostrar para vocês um pouco disso, de análise estatística, tá? Eu tentei, sim, operar durante muito tempo análise gráfica. Eu tenho um grande amigo meu grafista, né, que é o Didi Aguiar, assim, fala quase que. Me brinco que ele é meu pai, né? E é muito louco, porque o Didi tem uma técnica dele que dá muito certo, enfim, vai rodou o mundo, o indicador dele está em tudo que é lugar, está no Japão, na China, está não sei o que lá e tudo mais. E aí eu falei, Didi, cara, não entendo muito análise gráfica, não sei o que lá, então me indica um livro. E aí o Didi falou que o Didi só acredita em gráfico. E aí ele me indicou um livro que foi muito legal, que foi esse livro aqui, tá? Tá lá, quem quiser com desconto, depois entra no meu Instagram ali, tá? E aí qual que é o legal desse livro? Que eu falei que o Didi deu tiro no pé, tá? Porque, enfim, isso aqui tu pega tudo que é grafista que fala de candlestick, tá? E você joga por água abaixo. Esse aqui é um livro de estatística de candlestick. Eu tenho uma tela aqui gravada, depois eu mostro para vocês. E aí, meio curioso, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Miguelito, é só compartilhar aqui Só direto? compartilhar normal, isso, o pessoal da produção já tá pegando ali.
Tá. Então, assim, a pergunta que eu vou fazer para você que está assistindo essa aula, que eu realmente estou preocupado em trazer conteúdo, eu não estou falando que a análise gráfica não funciona, gente. Só para ninguém ficar me apedrejando aqui, pô, vieram vários mestres passaram por aqui hoje. Storm, não sei o que. Inclusive, eu discuti isso com o Storm, tá? Mas, enfim. É... Mas, assim, vou perguntar para você que está aí do outro lado. Martelo. Qualquer pessoa que estuda análise gráfica sabe o que é um martelo, né? Tipo assim, o martelo, tecnicamente, é uma figura de reversão, tá? Eu vou mostrar aqui o que se fala. Ah, eu não consigo compartilhar aqui a tela. Tentando compartilhar, fala que está desabilitado. Deixa eu ver se eu... Tá, tô avisando o pessoal aqui, Ricardo. Deixa eu ver se já Tá. liberou ali. Eu vou Mas mostrar é igual assim. os. Se você... O compartilhamento é normal do Zoom. Só ver se eles já liberaram aqui por causa dos quadros Tá. do recorte. Se quiser, Miguel, eu vou explicando aqui, aí Beleza, quando vai liberar, explicando assim que liberar já. você me avisa, tá? Que assim, Chique. mas o que eu estava querendo falar é o seguinte: o martelo é o quê? É um candlestick, não vou explicar isso, é muito fácil de achar no Google, mas se você procurar, você vai ver como é uma figura de reversão. Todo grafista, ou boa parte dos grafistas, fala quando você tem um martelo, tá? Já No tá ok, tá, fundo, Ricardo? tá ok? Tá O que que os ok. grafistas, o que que os grafistas falam, tá? Gente, aí tem grafistas e grafistas, tá? Mas eles falam meio que isso, tá? Não sei se está dando para ver a minha tela. Fala, é um corpo igual de um martelo, de verdade, tá? Tem aqui a sombra e aqui essa parte aqui é amarela, tá? Que eu deixei bem claro, tá? Que é além disso, que é do estica martelo, como que é mesmo? É um padrão de reversão. E aí, beleza. Então, o que acontece? Quem está chegando agora na Bolsa de Valores, olha isso, e talvez se fosse uma verdade, tá? Fala o quê? Pô, tem um martelo é compra. E tem muito grafista que fala isso, né? E aí, você calcula estatisticamente isso e você vai cair nisso aqui. Cadê? Ô, caramba, deixa eu ver se eu acho aqui. E aí você vai cair nisso aqui, tá? Isso aqui é uma parte desse livro que eu acabei de mostrar, tá? Você vai cair aqui no martelo, o cara calculou em 14,6 milhões de dados em dias, tá? E aí é o que ele viu. Pô, quando tem um martelo confirmado, tá? Que tem confirmação, então ele fala quando foi confirmado, quando teve confirmação, quando foi by the book, quando tem um martelo by the book pelos grafistas, tá? Você tem 41% de chance de ganhar. E aí você fala, pô, então esse negócio tá estranho, né? E aí tu fala, aí você pode me falar o seguinte, Ricardo, é, mas quando ganha, você ganha mais e quando perde, você perde menos. Poderia ter um custo-benefício melhor, tá? Você pode ter lucro com 40% de acerto, tá? Não é o caso. Quando você ganha 3,6%, 3,06%. Quando você perde 59% e você perde em média 3,25%. Tá? Então sobra um prejuízo de 0,57. Tá? E aqui, se durasse 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias, enfim, todos eles é prejuízo. Só ver essa última linha aqui. Tá? Então, assim, é, o que, o que. Eu tirei aqui a tela, tá, gente? O que eu começo a questionar é tipo, será que os padrões não mudaram? Tá? Será que o martelo não funcionava antigamente, mas não funciona hoje? É possível. Tá? Então, assim, acho que não dá para você acreditar em tudo que falam. Cuidado, pessoal. Cuidado com tudo que falam. O martelo pode funcionar? Eu não duvidaria que a gente fizesse um teste e aí a gente está indo para análise estatística e em cima até de análise gráfica. Eu não opero análise gráfica. Eu vou mostrar como eu opero ainda. Vou abrir uma tabela aqui, vocês vão ver como eu opero. Dá um exemplo aqui bem simples, que eu coloco a ordem todo dia e só vejo o fechamento. Tá? Mas antes disso, eu queria explicar do martelo. Não é que eu estou falando que grafista enfim, que gráfico não funciona. O que eu estou querendo falar é o seguinte: se você pegar e fizer um backtest de você pegar um Excel, ou enfim, usar estatística, eu digo assim, realmente testar para trás, é capaz de você descobrir, por exemplo, que talvez, eu não tenho a resposta, teria que testar. Talvez o martelo funcione em Petrobras, mas não funcione em Vale. Talvez, você vai ver, sempre tem martelo, e quando é em Gerdau, você tem 80% de chance em Gerdau quando tem um martelo. Mas, não sei, em Magalu, quando acontece o martelo,
você tem 30% de chance de acerto. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: não dá para você pegar um padrão, na minha opinião, tá? Não tem como você pegar um padrão e aplicar para todo mundo, tá? Porque muito provavelmente você vai achar exemplos diferentes, você vai achar coisas diferentes em ativos diferentes. Então, pode sim que o martelo funcione em tal lugar e que o martelo não funcione em outro. E se ela funcionar 80% em Petrobras, quando tiver martelo, eu vou comprar. Mas eu tinha que fazer uma análise estatística, um backtest, né? No caso, tipo, pegar estatisticamente e falar, putz, e 100 vezes que teve martelo em Petrobras, 80 deram certo. E se em 100 vezes em Magalu tem 20 de acerto, o que que tu faz? Tu vende. Aí você está ignorando a análise gráfica, porque a análise gráfica fala, em tese, a análise gráfica fala, quando tem um martelo, é para você comprar. Se em Magalu 20% das vezes dá certo, 80% dá errado, quando tiver martelo eu vou vender. Só que aí, para eu chegar nessa conclusão, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar análise estatística. Eu tive que calcular. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Não sou contra. Ou, quem sabe, aí tem uma infinidade de coisas. Eu tenho um treinamento que eu explico isso. Tá? Mas você tem uma infinidade de coisas. Você pode falar, o martelo não deu muito certo. Mas o martelo com IFR abaixo de tanto, talvez dê certo. Ou o martelo com a média, não sei o que lá, talvez dê certo. Então, assim, o que eu estou querendo deixar aqui para vocês, é a primeira coisa, ainda mais para quem está começando e para quem não tá, quem não teve consistência até hoje, tá? Não acredita no que falam. Vai lá e faz o teste. Tá? Pode ser um teste no Excel, pode ser um teste real. O que que seria um teste real? Pega lá R$ 200, R$ 300 e sempre tem um negócio, você compra. No final, depois de 3 meses, você me diz se você ganhou ou perdeu dinheiro. Se tu ganhou dinheiro é porque está dando certo. Se perdeu dinheiro é porque está dando errado. Entendeu? Tipo assim, é um teste empírico, tá? É o teste preguiçoso. O teste preguiçoso é você pegar ali o teu dinheiro. Eu faço muito teste preguiçoso, às vezes. Tipo, vou tentar uma fórmula XYZ, quando cai assim, não sei lá e tal. Então, assim, coisas, às vezes testes mais complicados, tá? Eu acabo fazendo real, tá? Uma coisa que eu queria mostrar aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, mas eu quero mostrar uma forma que eu opero que é bem simples. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui extremamente simples, um exemplo bem, bem bobo, tá? Você já imaginou, por exemplo, calcular qual é a probabilidade de um ativo cair X%, você comprar e você vender no fechamento? Qual que é a vantagem de fazer isso? Você precisa botar uma ordem no início do dia e precisa colocar uma ordem no final do dia. Tá? Várias pessoas que passaram nessa live, incluindo o Miguelito, o GG, já viram eu fazendo isso milhares de vezes. Eu até falo, pô, mas você não olha? Eu falo, não, eu só vou olhar no final do dia, só vou olhar não sei o que lá e tal. Então, assim, isso é uma constante na minha vida. Tá? E aí tu fala, qual que é a parte chata? A parte chata você vai ter que calcular. Mas para você calcular isso, você não demora, sem brincadeira, você não demora 5 minutos. Tá? Você exporta para um Excel e faz o teste. Pode fazer meio que de olho, pode abrir o gráfico de olho e você. Mas assim, de olho é mais chato, tá? Eu prefiro você coloque ali no Excel. E aí eu vou abrir aqui uma outra tela, tá? Eu queria mostrar um exemplo bobo, que eu dei até nesse último treinamento que eu tô. Deixa eu botar aqui um resultado aqui qualquer e vou abrir aqui a tela para vocês, tá? Vou pegar aqui. Vocês, cadê? Beleza. Menos 7. Vou botar aqui uns 4 perguntas. Tá. Vou aqui abrir a tela para vocês, só achar aqui o meu zoom. Tá? E bala na agulha aí, ó. Deixa eu ver se Entrou sim, dá para. Ricardo. Tá. Tá, 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 legal. Chique. É, Bacana. Isso aqui, gente, sim, foi um teste bobo, tá? É um teste bobo, quer dizer, uma planilha que eu passo, tá? Ali para os meus alunos e tudo mais. Aqui é um teste em VEG 3. Tá? Eu fiz esse teste literalmente em 5 minutos. Tá? Que os alunos tinham pedido, não sei o que lá e tal. Eu falei, gente, vamos pegar a VEG 3. Tá? Fiz até dia 11, tá? Mas, enfim, eu não vou fazer aqui porque vou ficar mais 5 minutos para botar até dia 27. Aqui eu testei o seguinte, tá? De agosto até dia 11, se você comprar VEG 3 a menos 4%, você teria ganhado 1%. É muito ruim. Não é muito ruim, é lucro, pelo menos, né? Mas assim, quantas vezes um ativo cai 4%? VEG, desde agosto, então agosto, setembro,
outubro e novembro, praticamente. Vamos lá, em 3 meses e meio. Em 3 meses e meio, ela só caiu 2 vezes. Tá? As 2 vezes que ela caiu, 4%, o fechamento era melhor que 4%. Tá? Então, ó, 100% de acerto. Quais foram os dias que ela caiu 4%? Aqui, ó, dia 10. Ó, ela já tinha fechado a 40,60, bateu 38,25, porque ela bateu menos 5,79, tá? Não sei se está dando para vocês darem uma olhada aí. Tá? Então bateu menos 4. E fechou a menos 3,37. Então ganhou. Se você comprou a menos 4 e vendeu no fechamento, você ganhou 0,63. E aqui embaixo, quando? Cadê? E aqui, ó, foi um dia que ela bateu menos 4,10, comprou quase que na mínima, e vendeu a 3,5. Então você ganhou meio. Só que isso aqui é um teste meio ruim. Tá? Não o teste em si. Menos 4 é meio ruim, porque 2, gente, é uma população muito pequena, estatisticamente. Tá? Se pensar em população, é um teste muito falho. É muito fácil você jogar o dado 2, 3 vezes e cair o número 6. Tá? Mas vamos fazer um teste melhor aqui. Vamos testar VEG a menos 1. Vamos testar menos meio, porque, obviamente, a menos meio ela deve cair meio quase todo dia. Né? Quase toda ativa acima meio por cento. Ó, se você comprar VEG, se você estivesse comprando VEG a menos 0,5%, então fechou a R$ 10. Você no dia seguinte só coloca a ordem a 9,95. Seria menos meio, tá? Se colocar 9,95 e vender no fechamento, você teria ganhado em 3 meses e meio 15%. 5% ao mês, página, tá? E aí aqui, ó, 29 trades, 54 trades. Então, em 3 meses e meio, teve 54 trades aqui. Esse dia aqui não teve, por exemplo, dia 12 não teve. Dia 12 não, coluna 12, né? Aqui, dia 26 não teve. Não é todo dia que ela cai 0,5%, mas você vê que boa parte dos dias ela caiu. Onde tem resultado aqui no negócio azul é porque teve trade, tá? Então ela caiu na maior parte das vezes. Teve 54 trades e 29 acertos, tá? Então, 53% de ganho. Não, aí tu fala, pô, 53% não é tão bom, mas o custo-benefício dela é bom. Porque se o custo-benefício dela não fosse bom, ela não te dava 15% de lucro. 15% já está contabilizando os prejuízos, tá, gente? Então, sensacional. E aí no mundo de teste. Se eu comprasse ela menos 1, 21%. E aumentou o ganho, hein? 60% das vezes você ganha, 40% das vezes você perde. Menos trade, claro, porque é mais fácil cair. Se caiu um, é porque caiu meio. Então, obviamente, para cair um tem menos trade, 42 trades e 25 acertos. Tá? Eu já tenho aqui o número mágico. Tá? E aí, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: você consegue fazer isso, gente, sem saber programar. Tá? Isso aqui é uma tabela boçal de se fazer. Tá? Vamos pegar aqui, menos 2,19. Tá? Esse aqui é um número mágico, eu fiquei testando na mão. Tá? Tá aí. Se você comprasse VEG em 3 meses e meio, a menos 2,19, você ganharia 30,7%. Tá? 30,7%. E a gente está falando de 10% ao mês, praticamente. O 9% são 3 meses e meio aí, né? 9% ao mês. Fabuloso. Fabuloso. Com 81% de acerto. Tá? E grave esse número. Menos trade, 22 trades e 18 acertos. Tá? Grave esse número. 22 trades e 18 acertos. Tá? É claro que tem algumas coisas aqui no meio. Vou tirar aqui da tela agora, gente. Eu quero falar com vocês alguns insights aqui. Tá? E o que eu queria que vocês vissem aqui era o seguinte, tá? Depois vocês voltam aqui no vídeo e tudo mais, mas algumas coisas que eu acho muito interessante. Eu não sou favorável, o pessoal fica viciado na frente do computador o tempo inteiro. Curiosamente, você vê que VEG 3, gente, VEG 3 pode ser Petrobras, Gerdau, Mercado Americano, S&P, MID, pode ser qualquer coisa. Essa tabela é muito fácil de fazer. Tá? Os meus alunos fazem tabelas que só faltam falar, tá? No final das contas. Mas o que eu queria falar é o seguinte: você viu como você ganhou até qualidade de vida aqui? Porque o melhor resultado você operava menos. Um que você operava 45 vezes te dava, acho que 20%, alguma coisa assim, não, nem lembro mais, que não era ruim, acho que era 15%. Tá? E o que dá 30%, você opera 22 vezes só. Em
em 3 meses e meio, a gente está falando de 60, cada mês tem 20 dias úteis, a gente está falando de 70 dias. Então, em 70 dias, você operava só 22, tá? Então, a gente está falando de a cada 3 dias você opera um. Pô, você ganha qualidade de vida, você só precisa botar esta ordem numa hora e acompanhar. Aqui é fechamento, você pode fazer 1.000 outros. Tem tanto insight para fazer em cima de análise estatística. Isso aqui eu queria falar, você não precisa ser programador. Mas tem que ser programador. Eu não sou programador. E eu ganhei dinheiro a minha vida inteira assim. A vida inteira, não. Quando eu comecei lá no primeiro, segundo ano, eu só fui amadurecendo, fui desenvolvendo, né? Mas assim, é, pelo menos nos últimos 10 anos, fui ganhando dinheiro com esse tipo de análise. Que eu criei as minhas fórmulas, criei como se estopa, para você não devolver o dinheiro inteiro também, porque não adianta você ganhar, ganhar, ganhar e depois você devolver o dinheiro todo. Tá? Na maior parte das vezes eu crio um gerenciamento de risco. Tá? Tem uma coisa que não está nessa tabela que é interessante se analisar, que é o drawdown. Qual que é o dia, qual o prejuízo máximo de um dia? Você suporta? A partir dele você sabe quanto você pode ficar alavancado, se você tiver alavancado. Eu não trabalho alavancado hoje em dia, mas enfim. É, Então, quais são os benefícios de uma tabelinha? Alô? Acho que deu um chabu aqui, mas acho que está funcionando aqui tudo de Tá, novo. tá certinho, só deu um panezinho aí, mas já tá certinho, Ricardo. Tá. Então, quais são as vantagens que você tem aqui de uma análise estatística, tá? Primeiro, vocês viram que eu calculei do início ao fim? Nesse caso, eu coloco a ordem no início do dia e olho o fechamento. Coloco o alarme no meu celular, 6 da tarde. 6 da tarde, executou, eu vendo. Não executou, eu não faço nada. Então, eu coloco uma ordem menos 2%, final do dia eu olho. Isso em VEG, tá? Por exemplo. Ou você pode criar um robô, ou você pode botar o seu sobrinho para executar. Então, assim, você ganha liberdade de tempo. Segundo, você tira o emocional. Porque eu tô há 18 anos no mercado. E até hoje, se eu ficar na frente do computador, eu faço besteira. Eu nasci sob uma constelação. Eita, o Google aqui. Então, assim, até hoje, se eu ficar na frente do computador, parece que tem ali um diabinho, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que tirar o emocional, eu treino extremamente melhor. Então, assim, não precisa ficar na frente do computador. Você consegue fazer algo objetivo. Você tem início, meio e fim. É para vender no fechamento. Ah, tá no prejuízo. Não importa. É para vender no fechamento. O teu stop é temporal. Você pode até botar um stop financeiro, tá? Se tu não tiver alavancado, não tem muito. Através da Aldao, mas você não precisa, talvez não precise. Vai levar de cada um. Tá? Mas assim, é um stop temporal. Você vai vender no lucro ou no prejuízo. É impossível você ter 100% de acerto sempre. Tá? Então, ó, te dá tempo, tira emoção, tá? É extremamente objetivo. E você não precisa ser programador, no final das contas, você não precisa ser nenhum gênio, tá? Porque essa tabela aqui é muito fácil, tá? De novo, essa aqui é a tabela mais básica que eu tenho. Tipo assim, o pessoal faz umas tabelas que nem eu sei fazer. Os meus alunos fazem umas tabelas que eu não sei fazer. Tá? E assim, o pessoal encontra muito padrão legal, em dólar, em mini índice, em tudo que é canto. Eu queria trazer um pouco para vocês, era um pouco disso, da objetividade, né, de você poder usar dados e, de novo, não precisa. Primeiro eu falei aqui do livro, né, que a gente estava falando de análise estatística em análise gráfica. Aqui a gente está falando de. Aqui não tem gráfico nenhum. Aqui eu só quero saber se caiu, eu vendo no fechamento. Você pode ter, se subir, você vende e recompra no fechamento. Ou se cair tanto, você vende mais. Então, assim, teria que. Então você está deduzindo que vai cair mais ainda. São testes extremamente simples de você fazer, tá? E que podem trazer muito dinheiro. TACVEG, 30%. Gente, 30% em 3 meses e meio. Tá? E agora o que eu vou falar para você é o seguinte: não acha que você vai achar um pote de ouro que vai durar para a vida inteira. Na minha vida inteira em análise estatística, tá? Os padrões se perdem. Tem padrões que duram mais. Eu tinha um padrão de final de mês que eu operava um dia, não. Para quem acompanha meu canal, operava 8, 10 milhões ao vivo. Tá lá no meu canal. E o pessoal pergunta até hoje, Ricardo, por que você não faz mais aquilo? Eu adorava. Eu não faço mais aquilo porque parou de funcionar, sabe? Então, assim, mas não tem problema. Funcionou durante 6, 7 anos. E me deu muito dinheiro. Me deu mais de 7 dígitos aquilo ali. Eu trabalhava uma vez por mês, no final do mês. Então, assim, uma coisa também que eu ia falar para quem está indo por esse caminho não se preocupa se o padrão perdeu ou não, tá? É normal o padrão se perder. Pô, queria eu que o padrão se perdesse, né?
E é por isso que eu acho que a análise gráfica, tá, é um tanto contestável. Não, assim, eu acho que os padrões que podem funcionar hoje, análise gráfica, talvez daqui a 20 anos não funcione. Talvez o martelo, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, funcionasse em todos os ativos. Hoje, talvez ele funcione em alguns. E aí você tem que descobrir, com a análise estatística, você vai descobrir em quais desses ativos o martelo ainda funciona. Tá? Então, assim, da mesma forma que os padrões de análise estatísticas mudam, tipo assim, comprar VEG a -2 é maravilhoso. É maravilhoso nos últimos 3 meses e meio. Se você testar em 2020, talvez não seja. E a gente sabe, sei lá, se 2023 vai continuar sendo bom isso. E não tem problema. Você já ganhou 30%, você perde 5%, abandona esse negócio e você vai achar outro ativo. Aí você vai descobrir que é legal comprar Equatorial a -1%. E é mesmo, tá? Mas assim, você vai descobrir que é legal você comprar não sei o que lá, ou você vai descobrir que é legal você comprar um ativo no horário X. Tá? É uma infinidade de coisas. Pode testar. Ixi, aí, gente. Aí, assim, eu posso ficar a noite inteira aqui falando testes que vocês podem fazer e simples, tudo que você consegue fazer aqui no Excel básico. Pô, não sei Excel. Tem alguns alunos meus que são. Tem alguns alunos meus que eu vou falar que são preguiçosos, sabe? É, meu, aí você abre aí o YouTube, porque tem um monte de curso de Excel básico. É Excel básico isso. Tá? Eu acho que aí também vem um pouco das pessoas quererem ou não, estarem realmente afim ou não estarem afim. Porque muita gente, acho que também tem um problema do mercado, aí saindo um pouco de análise estatística, mas acho que a gente tem um problema de mercado que as pessoas querem um caixa eletrônico. Ah, Ricardo, me vende o teu robô. Ah, Ricardo, quer... Falei, cara, mas o cara não quer nem estudar, o cara não quer sentar a bunda. Tem aluno meu que pede planilha pronta. Fala, cara, legal, mas por que você não faz a sua? Tá aqui, faz uma igual. Eu te dou depois no final do treinamento. Eu dou a planilha, o problema não é esse, a planilha é dado. Mas, meu, você não quer sentar a bunda para testar um negócio? Aí também meio complica. Aí eu acho que é onde a gente começa a separar o joio do trigo. Tá? Tem muita gente que vem para a bolsa achando que, legal. O pior, o cara que viu isso aqui agora nessa live e vai ficar operando o VEG a -2. Acho que vai até dar certo durante um tempo. E quando começar a dar errado? E aí, vai continuar comprando a -2 e levando na cabeça? Você tem que achar outro padrão. Tá? E foi assim que eu ganhei dinheiro a minha vida inteira em bolsa. Achava padrão, perdi o padrão. Achava padrão, perdi o padrão. Sei lá, momentos clássicos que eu fiz isso, tá? Esse trade de final de mês, que me deu mais de 1 milhão ali, operando 6 anos, só final de mês. Eu ficava o mês inteiro sem fazer nada. Eu operava só final de mês. Eu e o Zu. Desses 6 anos, acho que 6, 7 anos, acho que os 3 eu não fazia nada. Eu operava final de mês, me dava em média 40, 50 pau, enfim. A questão aqui não é financeira, gente. Tá? Você pode fazer isso com 10 mil, com 20 mil, com 5 mil. Tá? Então, assim, esse foi o padrão que perdurou muito. Teve um antes da Covid, que eu cheguei a operar 36 ativos, o mesmo padrão. Tá? Eu comecei com 10, ganhei 100 mil no final do mês, em outubro. Novembro, 150. Novembro foi 200. Dezembro também. E janeiro foi um dos meses que eu mais ganhei dinheiro, janeiro de 2020. Eu tenho uma DARF. Putz, pena que eu não estou com essa DARF aqui. Tá? Ganhei 350, 330 mil no mês, tá? Sem ter que olhar o computador. A diferença é que, em vez de estar operando 10, eu estou operando 36 ativos. E aí chegou a Covid, eu estava ganhando 120 mil, e aí na pandemia, todos eles eu estopei por algum parâmetro, tá? E beleza, eu perdi os 120 ali, então fiquei no 0 a 0 em fevereiro, mas olha o dinheiro que me deu. É só se calcular, eu acabei de falar, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Olha quanto me deu. Pô, Ricardo, só durou 4 meses. Cara, eu quero mais é que eu acho padrão que me dure 4 meses que me dê meia milha de bobeira, entendeu? Tipo assim, então, assim, é uma besteira você ficar. Mas esse padrão durou pouco tempo. Cara, durou pouco tempo. Olha o dinheiro que esse negócio me deu. Assim, claro, eu preferia que durasse a vida inteira, que aí não precisava fazer mais nada. Tá? E daí eu não vou mostrar aqui sobre login short, tá? Mas muita gente me conhece por causa de login short. Login short não deixa de ser uma estatística, tá? Muita gente me conhece por causa de IPO, ganhei muito dinheiro em IPO. Todo trade que eu fiz em IPO também foi calculado estatisticamente. Colocando os coordenadores, até qual coordenador que coordena uma oferta, se dá certo, se dá errado. Enfim, eu acho que você pode pegar a estatística e aplicar desde isso, desde o coordenador da oferta até se acontece isso, não sei o que e tudo mais. Tá? Em IPO teve pelo menos
6 ou 7 IPOs que eu fiz mais de 6 dígitos, tá? Em um dia. Aplicando. Eu estou falando que eu tive mais de 10% pelo valor que eu estava aplicando, tá? Foram IPOs que eu tive mais de. Teve IPO que eu tive 17, 18%, tá? Em um único dia. Eu não estou falando de reservar IPO e vender na abertura. Isso funcionou. Isso funcionou durante muito tempo, tá? É, Mas, enfim, hoje em dia não funciona mais vender abertura, vender IPO na abertura, né? Que é chamado flipagem, tá? Mas assim, o que eu estou querendo falar aqui não é ficar arrotando quanto eu ganhei ou deixei de ganhar. O que eu estou querendo falar é, gente, vale a pena, tá? Valeu para mim. Tá? Eu estou no meu estúdio novo aqui, tá? A gente está meio que em reforma ainda. E assim, esse estúdio, a parte aqui de baixo, tudo que eu construí na minha vida foi com bolsa de valores. Se você me perguntar com quem bolsa de valores? Com análise, abre aspas, estatística. Por que abre aspas? Se você chamar um estatístico, e eu estudei estatística, tá? Eu tenho uma pós-análise financeira também, apesar de ser publicitário, formado em publicidade, o cara vai rir um pouco de algumas métricas que eu uso, tá? Mas aí vem aquele negócio, né? Eu conheço 10 estudantes de economia, 10 pessoas formadas em economia, uma opera a bolsa. Tá? Eu conheço 10 professores de estatística que não ganham dinheiro. Tá? Então, assim, eu dou muito mais valor para você que começou na bolsa com R$ 100, com R$ 1.000 e está fazendo acontecer do que o cara que faz não sei o que lá, blá, 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 mas o cara não consegue aplicar isso na vida real. Tá? Tudo que eu aprendi foi empiricamente. Empiricamente, levando, colocando de verdade, skin the game, testando e comprando e fazendo de verdade. Tá? Eu dou muito mais valor para isso, tá? Para quem começa de verdade, que coloca o dinheiro e tudo mais, do que o cara que tem 3.000 diplomas de economia, mas nunca mas não opera, para a bolsa ele não opera. Tá? Então, assim, é, começa, mas começa com o pé direito, porque se você começar. Aí eu vou fugir um pouco da área de estatística. Se você começar se alavancando que nem um animal, você vai quebrar. Tá? Eu nunca quebrei. Eu não posso me dar o luxo de quebrar. Entendeu? Tipo, é, talvez quando eu mostrei aqui 15% em 3 meses, deve ter gente que talvez não. É pouco. Se você achou pouco, provavelmente você está se alavancando ao máximo. Vou falar que você opera BMF. Eu não sou contra a BMF também. Eu sou contra a alavancagem que você faz em BMF. Você pegar R$ 100 para operar um contrato que vale R$ 53.000. Tá? Tipo assim, não precisa ser um gênio para saber que se cair 0,2, você zera a tua conta. 0,2, tá? Se estiver nessa alavancagem. Então, assim, nunca vi ninguém sobrevivendo com alavancagem gigante. Até 5, 10 vezes a alavancagem, ok. R$ 1.000 para 10 mil, ok. Mas não conheço ninguém que viveu a vida. E eu só alavanco se tiver uma técnica muito boa, também tem isso. Está começando agora, não se alavanque. Outra coisa, começa aí na vida real. Terceiro, começou a dar errado, cara, não importa se você fez o meu treinamento, se fez o treinamento do fulano, do ciclano, não sei o que lá e tal. Se é tape reading, se é price action, se é o que é, tá? Começou a dar errado, cara, pega aquilo ali e vê se o cara que te ensinou, não é nem que eu testando o cara. Começa a calcular. Fala, pô, você foi lá aprender um negócio de price action, aí você fez 50 trades, pô, 30 deu errado. Fala, pô, então eu vou fazer o inverso, porque isso não funciona. Tá? Isso foi uma coisa objetiva, tá? Se for objetivo, você consegue. Agora, o que acontece é que não, mas pode subir, pode cair. Pô, mas aí fica meio complicado, entendeu? Mas se for objetivo, você consegue calcular até a técnica que você está operando. Eu não estou falando que você precisa operar a técnica que eu falo, tá? Que eu adoro, porque eu não olho o computador. Ontem mesmo eu estava na Liga dos Traders aí com o Miguel e com o GG e estava operando. Só que eu estava conversando, porque eu estava tomando café. Tava no Starbucks, né? A gente nem olhava o computador. É isso que eu acho legal da análise estatística, tá? Da forma que eu faço. Mas se você usar isso também, para que você, se você está tendo lucro, eu continuo no que você está fazendo. Mas pega isso e tenta descobrir. Às vezes você descobre, às vezes você está usando 3 técnicas. Aí você descobre que uma delas te dá muito mais dinheiro, você tem 80% de acerto. Você para de fazer duas e fica fazendo só uma. Tá? Você pegou a estatística e colocou para calcular os seus próprios resultados. E você viu até a qualidade de vida. Você estava operando 3 coisas, sei lá, price action, tape reading e esoterismo, não importa.
tá? Aí você descobre que uma delas é melhor. Pô, aí fala, pô, para que tu vai ficar se desgastando com esse negócio? Talvez faça sentido você fazer isso aqui te dá mais dinheiro. A não ser que você tenha liquidez infinita, tá? Mas acho que é um pouco disso, pessoal. Assim, eu quis mostrar um pouco dessa tabela para vocês, para mostrar que é uma tabela extremamente fácil, onde eu tenho os dados, abertura, máxima, mínima e fechamento. Ah, de onde eu tiro isso? Você pode tirar, a base é de graça, você tem essa base na B3, de graça. Tá, qualquer plataforma você abre aí, você tem isso de graça, é só se exportar. Você exporta para Excel. Quase todas as plataformas você consegue fazer isso. Então, assim, você não precisa nem do intraday. Tá? Se precisa do intraday, você quiser calcular algumas outras coisas, mas para isso que eu mostrei aqui, você só precisa de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Você vai no Infomoney, você acha. Você vai no Yahoo Finance, você acha. Tá? Você vai em site, não precisa nem de plataforma. Você vai no site e você acha esse negócio para fazer. E era assim que eu fazia. Assim que eu fazia, não. É assim que eu faço. Muita gente acha porque eu tenho muito algoritmo, todo mundo acha que eu sou programador. Não, eu não sou programador. Eu descubro isso, não sei o que lá e tal, eu mando fazer um robozinho. Ô, programador, faz um robô aí que eu coloco -2, eu coloco isso é um parâmetro que eu crio. Aí eu coloco -2 para e joga lá no MetaTrader. Eu coloco -4 em tal ativo e coloco no MetaTrader. Tá? Ou, tantas vezes que eu achei isso, e tipo, eu colocava a ordem dentro do pregão e colocava alarme. Aqui, tem alarme aqui para fechamento de pregão. Tá? Acho que é um pouco disso, pessoal. Acho que assim, não vale a pena. Acho que para quem está começando, talvez vale a pena ficar assim na frente do computador durante 2, 3 anos. A minha vida foi essa, eu fiquei muito na frente do computador. Para quem trabalha a curto prazo, day trade é uma profissão, te ocupa tempo, tá? Te ocupa realmente tempo. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, mas chega um momento que você não vai querer ficar fazendo isso a vida inteira, tá? Então, assim, é uma coisa, se você já está na bolsa há algum tempo, ou você não tem tempo, porque a bolsa pode ser um extra para você. Se você quer que a bolsa seja um extra para você, eu acho que você precisa de quê? De liberdade, de tempo. Só que isso aqui dá até liberdade geográfica também, mas enfim. E para você ter uma liberdade de tempo, você tem que ter alguma coisa formatada, início, meio e fim. Tá? E, Acho que é um Ricardo, pouco disso, isso, Miguelito. Miguelito já viu isso. Miguelito, já. você estava aí, como é que eu estava aí? Cara, o Ricardo veio aqui. Só não veio para tomar café, porque o Ricardo foi no Starbucks, mas ele veio aqui para usar a nossa internet só para fechar a operação e tomar. Depois ele tomou um café nosso aqui também. Mas veio aqui tranquilão, jeitão de sempre dele, e aí sentou aqui, ligou o computador, a gente tudo trabalhando aqui, e aí ele tava lá ganhando dinheiro lá. É isso bacana. É bacana essa simplicidade de operar, né? Essa maneira, sem essa pressão, sem esse peso nas costas, né, Ricardo? Que igual você opera aí, você vai lá, traça sua estratégia lá, espera, meu. Pegou, não pegou, o mercado tem todo dia, né? Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa muito legal. Mercado tem todo dia. Foi como está aqui em VEG. Foram 75 dias em VEG. É melhor você operar 22 a -2 e pouco, você tem 30%, do que você operar 45 dias que o seu resultado é pior. Então, assim, Exato. você não precisa operar todo dia. Tem um aluno meu que ele queria ganhar R$ 50 todo dia no BMF. E ele reclamava do stop dele. Aí ele fez o treinamento, sei que lá e tarde, começou a chegar a algumas conclusões. Hoje, aí ele chegou numa conclusão logo de cara, nas primeiras 2 semanas de treinamento. Eu falei, cara, não esquece de operar todo dia. O stop dele ficou mais longo. Aí a cada 3 dias ele operava 2. Só que quando ele ganhava 80. 80 mais 80 são 60. 160. Melhor do que ele operar 3 dias ganhando 50. E com o Exato. stop que ele toda hora é estopado. Então, Pô, assim, é uma coisa que eu falo muito para os alunos, é KISS. Keep it simple. Outra essa de stupid, tá? Keep it simple, stupid. É o KISS. Assim, é simples. Não vou falar que todo dia são maravilhosos. Eu acabei de vir do meu maior recorde de trades sequenciais. Fechou ontem. Ontem foi o meu primeiro prejuízo depois de 35 dias. 35 dias aplicando a mesma fórmula. E curioso ter acontecido agora. Mas uma coisa que eu ia falar é isso, não quer dizer que não tenham dias tristes. Mesmo assim, pô, tem o dia que saiu não sei o que lá e o drawdown foi para o espaço, você... Assim, sim, existem dias tristes. uhum. Mas eu não fico... Hoje já não fico tão triste porque foi calculado. Eu fico triste quando eu entro no trade porque eu estou no feeling, porque eu acho. Esse negócio de feeling é tipo, estou com sorte hoje. Aí vira um cassino, entendeu? Assim, quando é no feeling e eu perco dinheiro,
E hoje em dia, é por isso que eu não fico na frente do computador, porque se eu ficar na frente do computador, eu vou. Já é provado que o barulho da plataforma lá, o blim, 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 a endorfina vai para cima. Isso é provado, tá? Que a endorfina Você procura vai lá. pelo em ovo, né? Exatamente, exatamente. Exato. Tipo assim, quanto menos na frente do computador você ficar, menos besteira você vai fazer. Eu fico brincando que a análise estatística é bom porque tem um Rex ali para não deixar você... O Rex é o cachorro, para não deixar você fazer besteira. É só aqui. Você não tem que mudar no meio do caminho. Quantas vezes eu É, não vi ganhando que eu tava. Eu tive 10 vezes, ou acho que umas 15 vezes na minha vida que eu ganhei mais de 100 mil em um dia. Cara, se eu estivesse na frente do computador, eu tinha zerado com 50 mil, com 40 mil. Você tá entendendo como sim. realmente é bom, no final das Não. contas? Eu também, quando comecei, eu passei por isso, né? Eu queria ficar no computador full time e aí você ficava procurando operação, porque quanto mais tempo você fica, mais ocioso você fica. E aí você quer, procurar pelo em ovo. E às vezes não tem operação, ou as entradas que tem não faz parte do seu operacional. Aí você fala, mas eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que vai bater lá, eu acho que vai voltar. E aí você acaba na ociosidade ou na ansiedade ou na euforia ali, clicando sem clicar. E aí você não sabe estopar. E aí você acaba que você faz aí um trade errado. E aí, com o passar do tempo, a gente vai martelando isso, vai arrumando, vai trabalhando a cabeça, que é muito importante você trabalhar a cabeça, se sentir como que você está quando você está numa operação. E hoje em dia, se eu não opero, tá tudo bem. O mercado tem Sim, todo dia. exato. Eu não perdi, eu não deixei ganhar. Eu tô no 0 a 0, também tô no gain. 0 a 0 também é gain. E aí o Não mercado vai ter operar, é isso que eu ia amanhã. falar. Não operar é operar, no final das contas. Tá? Assim, não Exato. E você. operar é sábio. Exato. E essa semana a gente estava na preparação das lives, foi até engraçado que o mercado ele subiu e depois ele caiu, né? Que opera o índice dólar. Então ele subiu, ele caiu. E aí todo mundo falando, nossa, ganhei dinheiro, não sei o quê. Pô, mas se eu tivesse. E eu não operei nenhum dia, não abri a plataforma essa semana justamente por causa dos preparativos da live. Pô, mas se eu tivesse operado, você ia ganhar dinheiro. Não sei. Poderia ser que eu estava na ansiedade de estar organizando a live, querendo olhar o mercado e fazer um clique errado ali, e o mercado ir contra mim. E aí não quer dizer que se eu abrisse a plataforma eu ia ganhar. A gente não tem essa garantia. Então a gente tem que saber a hora de parar, saber a hora de começar e saber a hora que aquilo ali faz parte do seu operacional. Não inventar um operacional da noite pro dia porque fulano falou, porque você tem que pegar aquele setup, aquele operacional e trazer para ver se ele faz sentido para você, né? Sim, E sim. aí, E, assim, e estatísticas até. Gente, você tem estatísticas mais bobas ainda. Que você não, para provar que não precisa de programador. O Miguelito cansou de ouvir. Há 2 anos que eu falei para o Miguelito já o trade de eleição. Tá? Nas sim, últimas 5 eleições, se você comprasse Petrobras, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, antes do primeiro turno, e vender na segunda-feira, depois do primeiro turno, você ganhava dinheiro. sim. Tá? Esse Eu vi, ano eu deu vi, cento e quantos por cento? 140 e poucos por cento, não foi? deu 100%, basicamente, cem por deu 90 e cento poucos é. por cento. Eu vi assim 4 anos, no terceiro, no quarto ano eu não fiz, putz, acabei não fazendo. No quinto ano eu fiz, coloquei 100 mil reais, viraram 400 mil. Enfim, se você botasse 10 mil, virava 40, se você botasse 5 mil, virava 20, tá? 400%. E fiz esse ano de novo. Esse ano de novo foram 150 mil que eu coloquei, achando que ia fazer 600, mas não foram 600, viraram 127. Tá? Para os alunos ali, na época, todo mundo fez isso, fez 100% também. Foi em opções, tá? Assim, se fosse Petrobras, você ganha acho que uns 10 ou 15%, mas eu, obviamente eu usei o derivativo. Mas eu estou querendo falar assim, não deixe de ser uma estatística. É uma estatística falha, só cuidado, gente. É uma estatística de 6 eventos, tá? Jogar o dado 6 vezes é muito fácil sair o número 6. Eu preferia que fosse 100 eleições com 80 acertos, ou seja, 80%, do que 100% em 6. Tá? Exato. Mas agora já tem mais uma, ó, já tem 6. E hoje, se eu perder, eu vou perder lucro, porque eu já ganhei. Uma eu ganhei 300 mil, né? 100 mil viraram 400. Essa game. Então, assim, eleição que vem, queria que tivesse eleição era todo ano, mas enfim, daqui a 4 Sim. anos a gente vai lá, vai botar mais alguma coisa, só que eu tô no nível que eu vou perder é um trade que pode ir a zero se tiver em opção, tá? Mas Uhum. assim, já Vira ganhei, já pó ganhei, e, né? já ganhei esse dinheiro todo, beleza. Gente, não estou falando aqui do financeiro, você pode fazer isso com 5 mil, pode fazer com dinheiro que não te importa, 1.000 reais. Teve um monte de aluno que fez com 2.000 reais e virou 4 mil, tá? E se perdesse 2 mil, ninguém ia ficar tão triste assim, então assim, realmente. Mas o que eu tô querendo falar assim, imagina você calcular uma estatística em cima de eleição.
É uma, tá? Nas últimas 6 eleições, o dólar caiu antes do segundo, na sexta-feira antes do segundo turno. Na sexta-feira antes do segundo turno, o dólar caiu. Eu não opero BMF. O pessoal sabe que eu não opero BMF. Eu vendi dólar nesse dia, ganhei uma grana. Ganhei uma grana. E eu lembro da primeira operação sua na vida de Foi aí dólar. na liga. Foi Foi aí aqui na na Liga liga. dos Foi aí na Traders, liga. exatamente. Foi um momento ímpar, assim, porque, meu, o Ricardo Brasil sempre operou ações, nunca tinha clicado ali, ó, comprar, vender BMF. Ricardo Brasil, esse dia ele vendeu BMF. E a gente tava aqui, a gente viu, e nós que já operamos BMF, o coração nosso estava mais ansioso, agitado, do que o do Ricardo. Ah, e a gente tinha mostrado o setup ali, que aí eu olhei que estatística. Foi isso, o Jeff falou, pô, sempre que acontece isso, e lá e tal. Aí eu, rapidinho, Exato. né? Eu olhei 10 vezes, assim, foi muito rápido, porque faltava 10 minutos para fechar ali o pregão. Sim. Aí eu vi assim, para trás no ano inteiro tinha acontecido 10 vezes. Das 10 vezes que aconteceu, acho que 8 deram certo. Aí eu falei, Sim. vamos embora. E interessante que esse operacional de fechamento que a gente faz aqui na Liga, Ricardo, que a gente utiliza as bandas de VWAP, geralmente a gente dorme comprado ou vendido, dependendo de onde o preço fecha, para pegar no outro dia um gap de 30, 40 pontos no dólar, né? Sim. E é assim, ultimamente, com essa volatilidade no mercado, chegou no nosso ponto, o horário de tudo certinho, bateu lá, meu, eu acho que dessa última vez foi venda. Dormimos, colocamos uma ordem de venda. Só que nos últimos minutos do pregão, o mercado, meu, estirou os 30, 40 pontos que a gente estava querendo. Foi, eu acho, 34 pontos, se não me engano. Meu, pra que você vai esperar dormir na operação? O mercado te deu oportunidade. Já fechou day trade Meu, mesmo, né? você já fecha day trade mesmo. Entendeu? Você não vai esperar no outro dia, porque aí você pode correr o risco de pegar o mesmo preço, a mesma pontuação, porém, você pode ter a probabilidade de pegar essa pontuação inversa. Se o mercado já te dando a oportunidade ali, meu, põe no bolso, barra verde no dia e vai ser feliz. Pra que dormir com peso na cabeça de, putz, tô posicionado, tô posicionado. Então, assim, pessoal, tem que saber a hora de sair, tem que saber a hora de entrar, tem que saber estopar, independente se seja stop gain ou stop loss, né? A gente não tem que respeitar o mercado. Eu acho que assim, ter o ponto de saída é uma das coisas que mais me salvaram. Eu estou vivo na bolsa até hoje por causa disso. Então, assim, quando a gente Chique. fala que é para vender VEG, ou se não, poderia ser qualquer ativo aqui, gente, que esse exemplo, no fechamento, é para vender no fechamento. Ah, mas eu estou perdendo. É para vender no fechamento. Tá? Tem um Exato. clássico ali quando eu tinha um padrãozinho de CESP há muito tempo atrás. CESP sempre subia na última hora de pregão. Eu comprava CESP e vendia. Claro, ganhava 2.000, 3.000, perdia 1.000. Ganhava 2, 3, perdia 1.000. Então, assim, era muito ganhador esse trade, obviamente tinha algumas perdas. Chique. E aí teve um dia que deu errado. Assim, o pior prejuízo dela em 2 anos era fechar -4. Teve um dia que eu comprei ela -6, aí ela foi para -7, aí eu fui fazer um médio, eu comprei ela -7, ela foi para -7,5. Perdi 10 mil na época. Assim, eu já Sim. tinha ganhado muito dinheiro com ela. E aí veio o diabinho, segura para o dia seguinte. Mas a estratégia não é vender no fechamento. Vendi, perdi 10 mil, liguei para amigo meu, cara, perdi 10 mil, arrasado, não sei o que lá e tal. Dia seguinte, aí o mercado estava sabendo, né? A Dilma vem para a TV falando que ia regular as elétricas. Tá? O dia seguinte ela abriu, eu estaria perdendo, abriu com gap, eu estaria perdendo Sim. 40 mil. E aí, por gap, eu falei, pô, geralmente abre gap de baixa em alta, eu não teria vendido. Foi a máxima do dia. No final do dia eu teria perdido 90 mil. Uma Nossa. situação que me... Esse tem um episódio, é o segundo e terceiro episódio que tem no Sim. canal, se chama Chico de Play. Outro, assim, e beleza, e passou 2, 3 semanas, eu recuperei lá o dinheiro. Acho que em 2 semanas eu recuperei os 10 contos ali. Gente, de novo, a questão aqui não é financeira, tá? Às vezes você poderia ter Uhum. perdido 1.000 e 1.000 era muito para você, ou 50 mil se estiver operando que nem um cavalo, digamos assim. Mas é fugir do Mas operacional, né? eu não fugi do operacional, perdi 10 mil, fiquei triste na hora. No dia seguinte, quando era para ter perdido 90, eu estava brigando com o mesmo amigo. Cara, só perdi 10 mil. E Já recuperei. ficou feliz, Então, exato. assim, você não pode perder o que você não consegue recuperar depois, entendeu? Então, assim, Sim. e beleza, passou 2 semanas, acontece com todo mundo. Eu estou há 17 anos nesse negócio, e até hoje acontece comigo. O que não vai acontecer com você, Exato. sabe? É normal, normal. E, Ricardo, você tá com aquele treinamento seu trade certo aberto? Vai abrir? Já Pô, fechou? Tem trade previsão? certo esse ano que vem vai ter, tá? Esse ano a gente Certo? teve a última turma agora, mas aí vai no meu Instagram que tem ali a lista de espera. Só que assim, Maravilha. tá um negócio de maluco, porque assim, o penúltimo, em 4 horas, em tese a gente fica com o carrinho, tem o pessoal de lançamento, sei lá, blá, blá.
deixa o carrinho aberto não sei quanto tempo, pô, em 4 horas se encerrou. Esse agora também faz a mesma coisa. Esse agora ele durou mais um Legal. tempinho e foi embora. Mas assim, eu gosto muito que o pessoal fala, onde aprender análise estatística? Não é querendo vender o meu peixe, não. Sim? Mas não tem. Assim, livro. Também não tem. Eu tô inclusive para escrever o pessoal tem uma editora falando comigo. Mas assim, tô faltando tempo, na verdade. Sim. Mas é isso, pessoal. Quem quiser, acompanha Maravilha. ali meu Instagram, acompanha Gente, meu YouTube. E eu segue lá o disse, Ricardo. vai lá no Instagram, exato. Chique. Segue o Ricardo. Meu, uma dica: não abra os stories. Em algum momento você pode passar raiva por causa das comidas que o Ricardo posta. Então, assim, não abra os stories. Então, é uma dica. Se abrir, responsabilidade de cada um. Mas, Ricardo, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse conteúdo riquíssimo. Pra gente Bacana, finalizar, meu coisa amigo. de menos de um minutinho ali, eu queria que você desse pra gente aí a dica das galáxias aí, pra gente poder passar pra galera aí no finalzinho da noite. Dica das galáxias, É, galera, é não se alavancar. É isso, não se show. alavanca e faça qualquer coisa com início, meio e fim. O canal de estatística, para mim, assim, é perfeito para isso. E por hoje já sabe, pregão, encerrado. Valeu, Ricardo! Uhul! Yeah! Yeah! Boa noite, Bacana. Ricardo. Valeu! Top demais, cara. Valeu mesmo. Obrigado pelo seu sim, cara. Gratidão. Boa noite aí.